A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta, desde 2014 pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal Viver _ Melhor, se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Acesse o YouTube, digite O Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente meu querido amigo, expositor espírita Marcos Ferreira. Uma boa noite e seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes, para mais uma noite de estudo do Evangelho de Jesus. Bem, meus irmãos, vamos estudar sobre o sentido das palavras. Temos que sair da letra que mata e viver de fato o espírito que é viver. Dúvidas, entre em contato conosco, ligando para o WhatsApp da Rádio Clube FM, que é 0 operadora 32 999327758. Para falar comigo, utilize a TIM 988012675, WhatsApp 98449 novamente 59, o e-mail o espiritismo está no ar @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa, estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Nunca te facultes o desânimo, antes há dificuldades na tarefa. Insiste num programa que traçaste para a tua existência atual. Muita paz a todos. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. E meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre o sentido das palavras. Analisemos ainda neste texto do Evangelho de Lucas os dois significados do verbo lançar. No primeiro momento, Jesus utiliza a forma imperativa, quer dizer, lançai as vossas redes para pescar. E no segundo, Pedro emprega o tempo futuro do modo indicativo. Sob tua palavra lançarei, então não lançar, lançarei a rede. O imperativo existente na frase de Jesus indica a sua autoridade moral que determina os remos dos nossos valores para pescar benefícios espirituais. Lembrando que nós podemos interpretar essa pesca também com pescar valores espirituais, valores morais. Né? Esclarecidos pela verdade da doutrina espírita, percebemos que o Evangelho concita-nos a lançar nossa rede, lançar e agir e movimentar mais além. Não há construção de vida consciente sem que apliquemos todas as nossas possibilidades em busca da realização de alguma coisa útil. Senão a vida perde sentido, né? Nós temos que lutar por aquilo que realmente seja útil. Cabe, pois, a cada um acionar tais valores sob a inspiração de Jesus Cristo. Porque se o esclarecimento ou informação nos auxiliam de fora para dentro, cada ação edificante é um passo efetivo no esforço evolutivo a iniciar-se no campo íntimo de cada um. Sempre falamos que essa reforma íntima ela começa de onde? De dentro para fora, não no exterior, mas no seu interior. É preciso que cada um acione tais valores sob a inspiração de Jesus. E isso é notório, né? As boas pessoas, elas se tornam até lindas em todos os sentidos. Enquanto uma pessoa pode ser aparentemente bela, mas no primeiro diálogo você já afasta porque não tem nada de útil, né? Nada que saia dessa boca construtivo. Então, a gente sempre fala assim, uma casca, né? Porque não tem quase nada. É claro que todos nós estamos na evolução, que é a nossa destinação, e essas criaturas ainda estão bem distantes, né, da realidade,
do Cristo, né, dos valores morais. No mesmo texto, podemos ainda destacar igualmente o barco, um instrumento de trabalho de Simão Pedro. Ele traz a ideia de posição, de local que contém todos os valores reunidos no trânsito pelos mares da vida. Podemos entender também que redes, peixes, colheram e outras palavras contidas na citação de Lucas são vocábulos igualmente portadores de muitas ideias, cujo entendimento imprime esforço de renovação com Jesus. O que nós estamos mostrando é que nós podemos fazer uma interpretação psicológica, transpessoal, e vai muito além dessa interpretação apenas literal. Necessário saber localizar na Bíblia os textos que deseja interpretar. Nesse sentido, é importante recordar que os livros do Velho Testamento e do Novo Testamento estão divididos em capítulos e versículos. Os capítulos são textos maiores, que se encontram subdivididos em versículos, numerados sequencialmente, a fim de facilitar sua consulta, né, ou também estudo. Ele é variável e o número de capítulos de um livro ou de versículos dos capítulos são diferentes também, no sentido de serem maiores, menores, né? O Evangelho de Mateus, por exemplo, está dividido em 28 capítulos. O capítulo 3 tem 17 versículos, já o capítulo 26 tem 75 versículos. Então, mesmo livro, só que difere muito o número de versículos de cada capítulo. Utilizamos sempre a Bíblia traduzida por João Ferreira de Almeida, edição revista e corrigida em 1995, publicada pela Sociedade Bíblica do Brasil. Por quê? A primeira Bíblia é traduzida para o português, da Septuaginta. As demais foram traduzidas da Vulgata Latina. Então, João Ferreira de Almeida, né, nasceu em Portugal e ele foi o primeiro tradutor que nós utilizamos aqui no Brasil. Tanto assim que os evangélicos utilizam escrito assim, traduções Almeida. Sabemos que a Bíblia divide-se em duas partes. O Novo Testamento, 4 interpretações do Evangelho de Jesus, segundo Mateus, Marcos, Lucas e João. Os Atos dos Apóstolos, redigidos por Lucas, né? Epístola ou cartas, 14 de Paulo, 1 de Tiago, 2 de Pedro, 3 de João, 1 de Judas Tadeu, e o Apocalipse ou Revelação também de João Evangelista. O Velho Testamento contém livros que tratam das leis, das profecias, da história e da sabedoria. Normalmente a indicação de um trecho do Evangelho é feita por extenso ou abreviada, na seguinte ordem, nome do livro, número do capítulo e do versículo. Então, por exemplo, quando utilizamos aqui Marcos 10, 4, isso quer dizer que é o capítulo 10, versículo 4. Algumas traduções inserem referência após o título do capítulo, indicando que este assunto está repetido em outro livro do Evangelho. Exemplo, a vocação de Mateus ou o chamamento de Mateus. Mateus 9, de 9 a 13, também relata Marcos 2, 13 e 14 e Lucas 5, 27 e 28. Por isso que eles chamam de evangélicos sinóticos, né? Porque tem uma semelhança entre os três. Outras versões, como a Bíblia de Jerusalém, possuem um sistema de referência mais detalhado, relacionam o assunto ou ideias existentes em um mesmo livro, explicam a significação de palavras ou expressões. A referência de ideias existentes no mesmo livro é feita mediante a inscrição de pequenos números no desenvolvimento da narrativa, colocados à margem direita ou esquerda da página. Então, por exemplo, Mateus 6:1 está lá no rodapé. Está escrito na Bíblia de Jerusalém assim: guardai-vos de praticar a vossa justiça diante dos homens, para serdes vistos por eles. Se o fizerdes, não recebereis a recompensa de vosso Pai que está nos céus. Então, 23,25, quer dizer, capítulo 23, versículo 25 de Lucas. A interpretação, os números colocados à direita indicam que há ideia semelhante no capítulo 23, versículo 5 deste mesmo livro. Isso está na Bíblia de Jerusalém. Então, tem diferença também de traduções de Bíblias, né, para a Bíblia. Em outros exemplos do Velho Testamento, encontramos um numeral que antecede a ordem cronológica de um escrito. Para interpretar o Novo Testamento, e à luz da doutrina espírita, tem como base o Evangelho segundo o Espiritismo, que traça uma diretriz segura em espírito e verdade. Sempre falo aqui, né, o Evangelho segundo o Espiritismo está mastigado, né, com todos os detalhes para nós. Então, a mensagem de Jesus é entendida como valiosa ação
de higienização do nosso corpo mental, constituindo-se em divino recurso para a construção dos nossos legítimos sentidos de realização no bem. Apresenta-se sobre também como trabalho educador que deve estar presente nos nossos processos de libertação espiritual. A mensagem evangélica não comporta, pois, apenas leituras ou comentários superficiais. O Evangelho de Jesus necessita ser aprendido, assimilado e, acima de tudo, vivido. A proposta assim expressa Emmanuel. A lição do Mestre, além disso, não constitui tão somente o impositivo para os mistérios da adoração. O Evangelho não se reduz a breviário para genuflexório. É roteiro imprescindível para a legislação e administração, para o serviço e para a obediência. O Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Toda a terra é seu altar de oração e seu campo de trabalho. Então Jesus não instrui também a nós outros um local específico de orar, em qualquer lugar, né? A casa do Pai é todo o universo. Exemplos de interpretação de textos evangélicos. A parábola do semeador, capítulo 4, versículos 3 a 9, foi ensinada e interpretada por Jesus atendendo pedido dos apóstolos. Apresentamos em seguida os dois evangelhos, a parábola e a sua interpretação. Parábola do semeador. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E a outra caiu sob pedregais, onde havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E a outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram, e não deu fruto. E a outra caiu em boa terra e deu fruto, que vigou e cresceu. E um produziu 30, outro 60 e outro 100. A parábola do semeador interpretada por Jesus. E quando se achou só, os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse-lhes: a vós é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas os que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que se não convertam e lhes sejam perdoados os pecados. E disse-lhes: não percebeis essa parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra, e os que estão juntos ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. E da mesma sorte, os que recebem a semente sob pedregais, que ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmo. Antes são temporãos, depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e ficam infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto. Um a 30, outro a 60 e outro a 100 por 1. Já a parábola da figueira que secou, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 9. A parábola da figueira que secou. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando disse à figueira: nunca mais coma alguém desse fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro lembrando-se, disse-lhes: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus, respondendo, disse-lhes: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que se diz, tudo o que disser lhe será feito. Allan Kardec interpreta essa parábola, a parábola da seguinte forma: a figueira que secou
é o símbolo dos que apenas aparentam propensão para o bem, mas que em realidade nada de bom produzem, dos oradores que mais brilho têm do que solidez, cujas palavras trazem superficial verniz, de sorte que agrada aos ouvidos, sem que, entretanto, revelem, quando prescrutadas, algo de substancial para os corações. Simbolizam também aqueles que, tendo meios de ser úteis, não o são. Todas as utopias, todos os sistemas ocos, todas as doutrinas carentes de base sólida. O que as mais das vezes falta é a verdadeira fé. A fé produtiva, a fé que abala as fibras do coração, a fé numa palavra que transporta as montanhas. São árvores cobertas de folhas, porém baldas de frutas. Por isso é que Jesus as condena à esterilidade, porquanto dia virá em que se acharão cegas até a raiz. O ensinamento evangélico sobre o lançamento da rede pelo lado direito do barco é interpretado por Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida, lançamento da rede. E eles lhe disse: lançai as redes à direita do barco e achareis. Lançaram, pois já não podiam tirar, pela multidão dos peixes. Emmanuel interpreta em linhas gerais este ensino, conforme as seguintes explicações contidas no livro Caminho, Verdade e Vida. Figuramente, o espírito humano é um pescador dos valores evolutivos, na escola regeneradora da Terra. A posição de cada qual é o barco. Em cada novo dia, o homem se levanta com a sua rede de interesse. Estaremos lançando a nossa rede para a banda direita? Fundam-se os corações, pensamentos e atos sobre a verdadeira justiça? Convém consultar a vida interior, em esforço diário, porque o Cristo, neste ensinamento, recomendava de modo geral aos seus discípulos: dedicai vossa atenção aos caminhos retos e achareis o necessário. As bem-aventuranças constituem um extraordinário cântico de amor e de compaixão dirigido, em especial, aos sofredores, oferecendo-lhes a esperança de dias melhores. Neste contexto, o espírita e todas as pessoas que já exercitam os olhos de ver encontram nelas uma rota de redenção espiritual. A multidão a quem Jesus dirige são os cansados e os oprimidos pelo peso das provações, que, esperançosos, aguardam o momento de melhoria evolutiva com Cristo. Considerando o texto evangélico, registra Humberto de Campos: difundindo as primeiras claridades da Boa Nova, todos os enfermos e derrotados das sortes, habitantes de Corazim, Magdala, Betsaida, Dalmanuta e outras aldeias importantes do lago enchiam as ruas de Cafarnaum em turbas ansiosas. Os discípulos eram os mais visados pela multidão, por motivo do permanente contato que viviam com seu mestre. Todos queriam o auxílio de Jesus, o benefício imediato da sua poderosa virtude. Para esses espíritos saturados de sofrimento, quanto para nós, aplicam-se os esclarecimentos que Jesus transmitiu a Levi. Precisamos amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos do mundo. Se o Evangelho é boa nova, como não há de ser a mensagem divina para eles, tristes e deserdados da imensa família humana? Os vencedores da terra não necessitam de boas notícias. Nas derrotas da sorte, as criaturas ouvem mais alto a voz de Deus. Quem governa o mundo é Deus. O amor não age com inquietação. Mais adiante, continua Jesus em suas elucidações ao apóstolo: até que a esponja do tempo absolva as imperfeições terrestres, através de séculos de experiência necessária, os triunfadores do mundo são pobres seres que caminham por entre tenebrosos abismos. É imprescindível, pois, atentemos na alma branda e humilde dos vencidos. Para os seus corações, Deus carrega bênçãos de infinita bondade. Esses quebraram os elos mais fortes que os acorrentavam às ilusões e marcham para o infinito do amor e da sabedoria. O leito de dor, a exclusão de todas as facilidades da vida, a incompreensão dos mais amados, as chagas e as cicatrizes do espírito são luzes que Deus acende na noite sombria das criaturas. Levi é necessário, amemos intensamente desafortunados do mundo. Suas almas são a terra fecundada pelo adubo das lágrimas e das esperanças ardentes, onde as sementes do Evangelho desabrocharão
para a luz da vida. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, assentando-se, aproximaram-se deles os discípulos. Mateus capítulo 5, versículo 1. Quem efetivamente deseja ajudar, necessita elevar-se. Elevação que define segurança, autoridade, sem perda da humildade. A subida ao monte indica esforço, capacitação, saber colocar-se acima, isto é, com humildade e adequação em nível de entendimento dos que necessitam de auxílio e de esclarecimentos. No ato de assentar-se, o mestre promove o necessário ajuste vibracional para que ocorra uma melhor e efetiva possibilidade de atender à grande massa que se eleva, pelos fios da fé, da esperança, obedecendo-se então ao vigoroso processo de sintonia. Vemos na frase, aproximar-se os discípulos, a capacidade de saber valer-se das boas oportunidades, oferecida pelas circunstâncias em razão da misericórdia divina. É no campo fértil das ocorrências diárias que se manifestam as bênçãos do Criador em favor das criaturas, canalizando recursos de aprendizagem necessários ao trabalho de crescimento espiritual. O aprendizado dos discípulos foi veiculado por Jesus, que, aproveitando as circunstâncias, os orientou com sabedoria. E abrindo a boca, os ensinava dizendo: a boca, além da função ligada à ingestão de alimentos e ao início do processo digestivo, é um instrumento de manifestação da palavra. Nesse sentido, os ensinos de Jesus derramaram amor e profundas vibrações de consolação à multidão, além de estimular valiosas induções ao estudo e ao trabalho, naqueles que se mantinham sintonizados com as suas orientações. O esclarecimento, emoldurado pelo carinho, pelo envolvimento afetivo de Jesus, tocava quantos se achavam predispostos às mudanças, empenhados na própria melhoria espiritual. Vemos assim que a fala é o mais importante veículo de comunicação educativa de que dispomos. Com a fala denegrimos, caluniamos, ironizamos, amaldiçoamos, abençoamos ou ensinamos, educamos. A palavra ilumina, convence, edifica, converte. Ela penetra o recesso das consciências, sonda o abismo dos corações. Não há poder que a detenha, não há força que a neutralize. Basta que seja a expressão da verdade. Bem-aventurados os simples, porque deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados é uma expressão de Jesus que significa os felizes, sob o aspecto espiritual. Do ponto de vista material, porém, está mais relacionada às pessoas que possuem bens, poder ou posição de destaque na sociedade. Por pobre de espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência, mas os humildes, tanto que diz ser para esses o reino dos céus, e não para os orgulhosos. Os homens de saber, de espíritos, no entender do mundo, formam geralmente tão alto conceito de si próprios e da sua superioridade, que consideram as coisas divinas como indignas de lhes merecer a atenção. Concentrando sobre si mesmos os seus olhares, e não os podem elevar até Deus. Essa tendência de se acreditarem superiores a tudo, muito a miúde os leva a negar aquilo que, estando-lhe acima, os depreciaria, a negar até mesmo a divindade, ou se condescende em admiti-la, contestando-lhe um dos mais belos atributos, a ação providencial sobre as coisas deste mundo, persuadidos de que eles são suficientes para bem governá-lo. Tomando a inteligência que possuem para a medida da inteligência universal, e julgando-se aptos a tudo compreender, não podem crer na possibilidade do que não compreendem. Consideram sem apelação as sentenças que proferem, dizendo que o reino dos céus é dos simples, que Jesus significar que a ninguém é concedida a entrada neste reino sem a simplicidade de coração e humildade de espírito, que o ignorante possuidor dessas qualidades será preferido ao sábio, que é mais crê em si do que em Deus. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes, que aproximam de Deus, e o orgulho entre os vícios, que dele afastam a criatura. E isso por uma razão muito natural, a de ser a humildade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é revolta contra ele. Mais vale, pois, que o homem, para a felicidade do seu futuro, seja pobre de espírito, conforme entende o mundo e rico em qualidades morais. A expressão reino dos céus merece maiores esclarecimentos. Durante muito tempo, o vocábulo céu foi entendido como um lugar circunscrito,
Essa concepção é ainda alimentada por muitos que costumam delimitá-lo como regiões superiores do plano dos espirituais. Céus, no plural ou no singular, sugere a ideia de plano mais elevado. As faixas inferiores, inferno, por sua vez, são os campos vibracionais, trevosos e infelizes. Bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. A inigualável Palavra de Jesus. Sempre é importante lembrarmos das palavras de Jesus. A palavra do Cristo é a luz acesa para encontrarmos na sombra terrestre, em cada minuto da vida, o ensejo divino de nossa construção espiritual. Erguendo-a, vemos o milagre do pão que, pela fraternidade, em nós se transforma na boca faminta em felicidade para nós mesmos. Irradiando-a, descobrimos que a tolerância por nós exercida se converte nos semelhantes em simpatia a nosso favor. Distribuindo-a, observamos que o consolo e a esperança, o carinho e a bondade, veiculados por nossas atitudes e por nossas mãos, no socorro aos companheiros mais ignorantes e mais fracos, neles se revelam por bênçãos de alegria, felicitando-nos a estrada. Geme a terra sob o pedregulho imenso que lhe atapeta os caminhos. Sofre o homem sob o fardo das provações que lhe aguilhoam a experiência. E assim como a fonte nasce para estender-se, desce o dom inefável de Jesus sobre nós para crescer e multiplicar-se. Levantemos cada hora essa luz sublime para reerguer os que caem, fortalecer os que vacilam, reconfortar os que choram e auxiliar os que padecem. O mundo está repleto de braços que agridem e de vozes que amaldiçoam. Seja a nossa presença junto aos outros algo do Senhor, inspirando alegria e segurança. Não nos esqueçamos de que o tempo é um empréstimo sagrado. E quem se refere a tempo, diz oportunidade de ajudar para ser ajudado, de suportar para ser suportado, de balsamizar as feridas alheias para que as próprias feridas encontrem remédio, e de sacrificar-se pela vitória do bem para que o bem nos conduza à definitiva libertação. Assim, pois, caminhemos com Jesus, aprendendo a amar sempre, repetindo com Ele em nossas proveitosas dificuldades de cada dia. Pai nosso, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Que a palavra de Jesus não permaneça apenas nos lábios dos oradores. Que a palavra de Jesus não permaneça apenas nos ouvidos dos seguidores. Ante a lembrança dele, pensemos nas nossas escolhas de vida. Reflitamos se estamos escolhendo o caminho mais cômodo ou se já optamos pelo caminho mais seguro e certo. A palavra de Jesus nos orienta com clareza. Ouçamos todos os que tenhamos ouvidos de ouvir. Em algum momento, todos teremos que despertar para o bem, e nada melhor do que despertar ao som dos ensinos deste amigo tão querido e zeloso. Esqueçamos os fanatismos religiosos. Esqueçamos dogmas e mistérios. Lembremos apenas das lições do Mestre, que nos apontam o amor como solução, como sentido para a vida. Toda a palavra de Jesus poderá ser resumida em apenas uma: amor. Amemos e estaremos no mais seguro dos caminhos para a felicidade. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, derrame sobre todos nós o bálsamo sublime do seu amor infinito, trazendo paz, consolação e esperança a todos os nossos amados irmãos ouvintes, bem como nós aqui atrás dos microfones, porque precisamos, Senhor, da sua fortaleza moral, do seu amparo, para seguirmos na nossa trajetória evolutiva, destinados a uma perfeição ainda que relativa. Auxilia-nos, Senhor, no propósito de sempre estudarmos o seu Evangelho, que é um consolo para as nossas almas enfermas.
Em seu nome, Senhor, dessa pleia de espíritos superiores que nos assistem, rogamos-te graças a Deus. Muita paz a todos. Meu querido irmão Marcos, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa. Graças mais uma vez pela oportunidade. Que possamos viver juntos, todos nós, os ensinamentos de Jesus. Muita paz e muita luz a todos. Boa noite para você, Marcos. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9, Rádio Clube FM. Continue ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico. A seguir, na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos.